Olá pessoal, eu sou a Teacher Michelle, estou aqui novamente trazendo para você mais dicas a respeito de como otimizar o aprendizado de uma língua estrangeira. E hoje eu vou falar um pouco a respeito do ensino de inglês para crianças. Uma pergunta que tem sido bem recorrente é a seguinte: Michelle, eu tenho um filho de 6 anos, eu tenho um filho de 7 ou 8 anos e eu tenho interesse em matriculá-lo em uma escola de línguas, mas eu não tenho certeza se agora é o momento certo. Eu matriculo já, espero mais um pouco, eu espero aprender a ler e escrever melhor, o que eu faço? Pessoal, vamos pensar no seguinte, tá? Eu vou falar de dados para vocês hoje. Um estudo feito há algum tempo descobriu que uma criança recém-nascida ela tem habilidades para aprender a falar qualquer língua do mundo. Por quê? Porque a criança ela vai observar o adulto, quando o adulto estiver falando, e ela vai prestar atenção na movimentação da boca no momento em que o adulto vai falar. Nós que já falamos fluentemente o português ou uma outra língua, a gente não para mais para pensar em como a maneira como nós movimentamos a boca, a posição da língua influencia o som que nós produzimos. Mas o cérebro do recém-nascido, que está captando essas informações para aprender a falar, ele vai processar tudo isso. E para você ter uma ideia de como isso é assim, importante, vamos pensar que na nossa língua, na língua portuguesa, a gente tem um pouco mais do que 30 sons diferentes. Se eu não me engano, são 32 sons, tá? Então, um recém-nascido, ele consegue captar até 150 sons diferentes, ele consegue distinguir essa quantidade de sons. E então, são quase 5 vezes mais do que a gente tem na língua portuguesa. Imagine então uma criança que vai aprender a falar, ela está ali naquele processo de percepção de sons e ela vai aprender a falar, e em casa ela tem o pai que fala uma língua e a mãe que fala outra. Ela vai estar apta para aprender as duas línguas, para falar as duas línguas assim que ela começar a falar. A gente geralmente acha uma graça, né? Aqueles bebezinhos, quando eles começam a fazer aqueles sons que a gente não distingue e a gente fala, olha lá, ele está conversando. E realmente ele está conversando. Esses sons que a criança emite, que pra gente ainda são sons irreconhecíveis, fazem parte do processo de aquisição de língua nos bebês. Tá? Um outro estudo também mostrou o seguinte: crianças de 6 meses de idade que vivem num contexto onde a língua materna é o inglês, elas foram expostas à contação de histórias. E o contador de histórias ou a contadora, ela era uma pessoa que não falava inglês como língua materna, falava mandarim. Então, as histórias eram contadas em mandarim. Então, esses bebês, num período de 2 meses, tendo sido expostos à contação regular de histórias em mandarim, ao final do período, eles estavam entendendo já o vocabulário que era usado na contação de histórias em mandarim. Tá certo? E a gente sabe que a criança, já uma criança de 8 meses, quando ela tem os estímulos adequados, ela realmente não fala. Mas a gente já sabe que a criança consegue acompanhar com os olhos e nos dar sinais corporais de que ela está entendendo o que nós estamos falando. Então, diante disso, o que eu penso a respeito do ensino de inglês para crianças? Eu penso que quanto mais cedo, melhor. Se você tem condições de investir, invista, matricule e permita que o seu filho, a sua criança, a criança que está na sua família aprenda a falar uma língua estrangeira. E fique tranquilo, você colocar uma criança para estudar uma língua estrangeira antes dela ser alfabetizada no português não vai prejudicar o processo de alfabetização. Por quê? Porque
o input, vamos dizer, a informação que ela recebe em língua materna ainda sobrepuja de todas as maneiras os estímulos que ela vai receber numa escola de línguas, se ela for estudar inglês ou qualquer outra língua agora. Tá certo? Se você tiver dúvidas e quiser mais informações, pode me mandar mensagem no particular, porque esse é um tema que eu gosto de estudar e que eu vou responder, tá certo? Dá um like no vídeo, compartilha, se inscreve no canal e até a próxima. Tchau, tchau!